Vamos lá, galera, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Botafogo o Glorioso, falando hoje da Copa do Brasil, oitava de final, o Botafogo jogando sua partida fora contra o América Mineiro, primeira partida. Tem que poder dar o joinha, se inscrever no canal, para dar uma força. Vamos lá. Bem, gente, olha só. Talvez seja redundante, eu venho falando isso nos últimos vídeos. O que acontece com o Botafogo? O que eu acho que acontece? O Botafogo fez duas partidas ótimas contra o São Paulo e o Internacional. Depois tivemos uma partida com muitos desfalques contra o Fluminense. O Luiz Castro encontrou o time, encontrou o esquema. Manteve o time que encontrou dentro daquele esquema, daqueles jogadores. Começou a dar resultado. Teve os desfalques, manteve o esquema, mas para mim escalou errado. Ontem cometeu o mesmo erro. Escalou errado. Manteve o esquema com a escalação errada. Muitos jogadores voltaram. Qual a análise do jogo? O Botafogo perdido em campo. Primeiro tempo, o América massacrou. O Botafogo teve lá algumas chances, botou a bola na trave, o que tem as qualidades individuais de alguns jogadores, mas um bando em campo, um bando. Pô, mas voltou o meio-campo, pelo menos parte dele, os zagueiros. Gente, não adianta voltar e jogar fora das características deles. Segundo tempo, o Botafogo deu uma mexida, deu uma melhorada, porque o América diminuiu. Fez o terceiro gol, diminuiu, controlou a partida. E o Botafogo jogando um bando em campo, aí começou a tentar superar, ele deu uma melhoradinha porque voltou o jogador que ele não era para colocar. Bom, conclusão. Vexame, 3-0, vamos para a última partida aí do nosso estádio. Dificilmente vamos conseguir. Ah, mas o Piazon virou rei? Não, gente. Não. Ontem assistindo o comentarista, né, do Sport TV, na narração do jogo, concordo em algumas coisas com ele e discordo em várias. Principalmente quando ele fala do Carly. Ah, porque o Carly está mais velho, ele puxa o time para trás. Nada disso. O Carly, ele tem que jogar como cabeça de área, não como líbero. Como líbero, ele... O que é líbero, gente? É aquele que joga atrás da zaga. É o que sobra. Então ele, como xerifão ali, ele traz o time realmente, porque está jogando de líbero. Ele tem que jogar com cabeça de área, na frente, comandando ali. Ele ou outro qualquer jogador. E ele mostrou que está com capacidade física para isso. Então o que acontece com o Luiz Castro? O Luiz Castro tem que ter coragem de falar, é uma promessa, é uma tentativa que não deu certo no Botafogo. Não deu certo, não está dando certo. Não sei, não tem sorte, não tem carisma para o Botafogo, não tem entendimento. Talvez ele pegue o Olaria para ser campeão, mas com o Botafogo ele não está tendo nem sorte. E ele inventa muito. Então nós saímos lá, estávamos jogando com o Canu, o nosso xerifão e o outro zagueiro lá do Internacional. Vocês desculpem que eu fico nervoso e eu acabo perdendo os nomes. O que acontece? O Canu já estava na esquerda, passou para a direita, já começou a dar uma adaptação, se firmou ali. Ah, não quer ficar sem um jogador. Ou ele é banco ou ele é titular na posição dele. Ele só se improvisa quando não tem opção. Ah, o menino voltou de contusão, até que complicou. Mas se queria o Canu continuasse ali, o outro ficava na reserva, o Klaus continuava na esquerda, que é o reserva, direto do Cuesta.
para não sair do esquema, gente. Aí quando ele joga pro Canu para a esquerda, ele já tem que se adaptar de novo na partida. Aí botou o outro que estava voltando de contusão. O que aconteceu? A defesa do Botafogo ficou. E o Carly estava se superando porque estava jogando de cabeça de área. Esses comentaristas ficam criando fantasias de 3-4-3, zona de isso, zona daquilo. Parar com essa palhaçada. Futebol é uma coisa única. Tem que se manter as raízes. Ou ele joga de líbero ou ele joga de cabeça de área. 3 zagueiros, não existe terceira zaga, não foi criado isso no futebol. Ele joga com 3 zagueiros ou o zagueiro de líbero ou de cabeça de área. Então o cara tem que jogar de cabeça de área. Aí os 2 volantes trabalham. O Patrick e o Kaique caiu de produção por isso, porque ficaram com aquele vácuo que não tinha mais, que nas partidas que eles jogaram tinha. Ele já errou tirando o Saravia. Eu fico ouvindo nossos irmãos aí nos canais independentes falando um monte de bobagem, porque o Saravia tinha que sair para entrar o Daniel. O Saravia é o titular, está jogando bem. Talvez seja um dos que estejam jogando melhor hoje, ali, pelo menos com força de vontade. Então tinha que manter. Se durante o jogo tiver necessidade, ele troca e bota o Daniel. Então já desarticulou a defesa. Então ele era para ter continuado com o Canu na direita, era para ter continuado com o nosso Carly de cabeça de área adiantado na frente da zaga, dando combate. E o Klaus na esquerda. Era para ser assim. Tem que ser assim. Aí os volantes iam funcionar. Ficaram perdidos. E outra coisa, o Chay não é jogador para jogar caindo para a esquerda ou para a direita. Ou ele fica ali, dentro da sua limitação, tentando fazer a criação das jogadas, ou ele fica correndo que nem um doido lá na frente. E deixando aquele espaço, aquele buraco que o Piazon estava fazendo bem. Estava criando bem. Porque aí os 2 volantes ali, aí na frente ali, o Chay ia matar a bola, ia aprender, ia tocar, ia fazer como ele sabe fazer melhor. Aí ele estaria substituindo o Piazon. Ia jogar com um ponta direita, como várias vezes nós jogamos, tivemos esse esquema. Aquele menino na direita e o centroavante. Ah, a esquerda não tem ninguém. Não tem ninguém, pô. Às vezes cai por lá o ponta direito, o ponta esquerda, fica caindo ao lateral, sobe, o outro vem e cobre. O volante cobre, como era antigamente. Assim que Zagallo era chamado Formiguinha. Era o falso ponta esquerda. O Chay tinha que ser o falso ponta esquerda. Ele não era para ser ponta esquerda. Cair, ficar na esquerda, correndo lá na frente que nem um doido. Essa invenção, essa falta de conhecimento do futebol brasileiro que o Luiz Castro tem, que não está dando certo no Botafogo. Então eu discordo do Roger lá quando ele ficou falando do Carly. E tem que ter coragem de assumir. O Luiz Castro não está dando certo no Botafogo. E vai ser assim tudo que é partida. Ele encontrou a formação é aquela, legal, joga com esquema, mas não inventa, porque perdeu 1 ou 2 jogadores, começa a inventar, começa a fazer troca, ter aquelas. Pra quê? Sem necessidade. O Saravia tinha que jogar. Ah, levou cartão amarelo, isso e aquilo. Aí trocam, entra o Daniel fazendo a função. Mas ele desarticulou a zaga porque o substituto direto cumpre a função que ele treina para substituir o jogador. Então, quando ele fica trocando os caras de lado, inventando, isso dá problema. O time se perde, fica bando dentro de campo. E foi o que aconteceu com o Botafogo. Ele está falando que o Botafogo parecia estar sem vontade. Não. É que os caras se perderam em campo. Porque quando eles estão treinando entre eles. Quando ele pega um adversário que está ali para tentar ganhar também, eles se perdem em campo.
Por isso que jogo é jogo, treino é treino. E vai chegar aí uma tonelada de jogadores aí que estão falando, e esse aqui, ele vai continuar a mesma coisa, porque o pensamento dele é esse, é fazer esquema europeu num time em formação. E de qualificação ainda mediana. Não tem como. Então, tirando o fator milagre, vamos passar a borracha na Copa do Brasil. Vamos fazer o último jogo. Podemos ganhar 3-0? Podemos. Mas aí já não é partindo do zero, né? Então, eu tô vendo aqui, vocês vão ver. Tirou o Kaique e botou o Del Piage. Adiantou alguma coisa? Não. Porque o Del Piage sofreu a mesma retaliação do Kaique em campo, porque não tinha um cabeça de área. Ah, mas foi lá e botou o Diego Gonçalves, tirou o Vinícius Lopes. Alhos por bugalhos e ele ainda se machucou. Aí entrou o Daniel Cruz, perdido em campo, não sabia o que fazer. O Matheus sendo altamente prejudicado e o Chay sendo prejudicado porque está sendo colocado errado dentro para jogar mais uma vez. Ele tem as suas qualidades e tem que ser explorado dentro daquilo. Agora, ele ficar correndo que nem um boneco biruta lá na frente, não dá. Então, tem que sentar, o texto tem que sentar com a comissão e fazer a avaliação do seguinte: não deu, não deu. Assim, o Flamengo dispensou o seu técnico e outros estrangeiros que vieram para cá. Ele não está dando liga para o Botafogo. Não está dando. E, sinceramente, se isso não mudar, nós vamos acabar ficando na zona do rebaixamento. Temos time para estar entre os 10. Mas tem que saber botar. Por isso que eu falei antes, que fui criticado na internet, somente nos canais que eu entro dando minhas opiniões, quando eu falei que esse time, com o nosso treinador anterior, não o Lúcio Flávio, o outro, o Henderson, né, estaria jogando melhor. Por quê? Porque ele ia fazer aquele esquema retranqueiro dele, ia pegar o jogador dentro da realidade do futebol do jogador e, e do selecionado dele ali, dentro das condições do campeonato, e o Botafogo estaria aí, pelo menos alguns jogos que perderam, empatado. E ganha os outros que não era para ter. Agora, essa loucura do Luiz Castro agora, ele quer reforço. Tudo bem, vai chegar os reforços. E aí? Vai adiantar alguma coisa? É questão de esquema, parece que o Botafogo não treinou. E a disposição dos jogadores, eles jogaram com disposição. Só que perdidos em campo. Bom, gente, foi esse resultado, foi a análise que eu fiz do jogo. Bola para frente, né? Vamos agora pensar no Campeonato Brasileiro e vamos tentar no nosso famoso milagre, que tudo acontece com o Botafogo, tentar aí reverter essa posição da Copa do Brasil. Então, saudações botafoguenses, até o próximo vídeo.